Bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 35 anos e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio. E dando continuidade ao nosso curso do Cakewalk by BandLab, no módulo de hoje iremos conhecer os procedimentos para configurar de forma profissional a sua placa de áudio ou interface, com o objetivo assim de ter uma melhor performance durante a edição, reprodução e gravação do áudio, ou seja, você irá fazer como um engenheiro realmente procede. Mas antes de iniciar o estudo, eu peço a você que deixe o seu like caso você ache que eu mereça ou se esse estudo lhe for útil, pois esta é a minha melhor recompensa e demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. E aproveito também para deixar minha gratidão a você pela sua paciência e compreensão por essa deficiência que eu tenho na fala. A toda a família do áudio, o meu muito obrigado pelo apoio. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e faça parte dessa família. E não perca todas as terças e sexta-feira, sempre um novo estudo sobre o fascinante mundo da produção musical, acionando esse sininho logo abaixo. E para agilizar, já estou com o Cakewalk aberto nesse projeto e nele vamos pautar o tema de hoje. Se tratando da edição do áudio, usar uma profundidade de 24 bits tem suas vantagens, como por exemplo ter um maior espaço dinâmico para fazer suas gravações, você não tem aquela preocupação tanto com os picos, você tem ali um EDROM, além de melhorar o desempenho de muitos plugins, ou seja, o uso de uma configuração de 24 bits para o seu áudio proporciona muito desempenho, torna um pouco melhor para alguns plugins, tirando o melhor dele. E uma regra que a engenharia do áudio propõe é que quando se trabalha com música, em que o projeto se concentra em instrumentos acústicos naturais e nos vocais gravados com microfones de altíssima qualidade, o ideal é usar 24 bits para tirar o melhor da sonoridade. Embora o uso de 24 bits possa melhorar a qualidade do som em suas gravações, edições e etc., existem algumas desvantagens, como por exemplo, um projeto armazenado em 24 bits de profundidade vai exigir 50% a mais do que uma gravação em 16 bits. Além disso, trabalhando com 24 bits, você vai utilizar mais recursos da CPU do que trabalhando em 16 bits. E para que esse estudo não se torne longo, eu não vou ficar nessa parte técnica da questão, pois o importante aqui é que o uso das taxas de profundidade da amostragem de 24 bits melhora a qualidade dos sons para suas gravações, edições e reprodução. Então, com isso em mente, vamos ao foco do tema, que é uma dica muito rápida. E a primeira coisa a fazer é estabelecer as configurações padrão para os novos arquivos. Então, para isso, você vem até editar, você vai em preferência aqui, editar, ou você pode vir em preferência por aqui ou apertar a letra P do teclado. Vem em áudio, que é a primeira opção, configuração de drive, e aqui ele está dizendo que você quer que quando abra os projetos seja em 24 bits. Você pode botar em 16, tal, 18 e tal. Mas o mecanismo de hoje aqui é 24 bits. Então, você já deixa aqui, manda aplicar, e iria fechar. Mas vou deixar aberto que nós vamos ver ainda mais coisas aqui mais para frente. E aqui tem uma ressalva. Mesmo que você tenha uma placa antiga no computador antigo e lá a sua placa ainda seja de 18 ou 20 bits, por ela ser antiga, você deve tentar colocar 24 bits. Caso você receba uma mensagem de erro, então você bota para 20. Se também produziu uma mensagem de erro, bota em 18. Mas antes de fazer esse procedimento de vir diminuindo, existe o segredo da engenharia. E esse é a parte central do que nós devemos saber. E é o foco do tema de hoje. Então o segredo para que a DAW trabalhe bem com sua placa de som e evitar erro nas configurações ou durante o percurso de edição, reprodução e gravação, você vai ter que fazer uma configuração manual, como fazem os engenheiros do áudio. Então você vai vir até editar, no mesmo lugar lá, ou preferência, ou a letra P do teclado, vem em preferência, vem até perfil de áudio. E note que aqui tem vários, tem 3 bits, 4 bits, você vai mudando. Geralmente o 24 bits à esquerda é o certo, mas vai mudando e testando. Tudo é igual a latência, é tentativas e erro, e vai testando. Mas existe uma forma que a própria empresa, mesmo sendo hoje da BandLab, deixou lá ainda, é o mesmo motor, tanto o Sonar Platino como o X. É o mesmo motor com aprimoramentos. Então lá existia, dentro de um site do próprio suporte da BandLab, que antiga Cakewalk, existe um site ao qual você pode definir e saber como fazer isso manualmente. Então, para isso, eu vou fechar a DAW e vamos entrar aqui no site.
Esse site aqui eu vou deixar ele lá embaixo, o endereço para que você possa ir. E aqui, nessa página, veja que você vai escolher a sua placa de som aqui, que tem milhões delas já. Roland, Tascam, Zoom, Mutu, Native, Valkyrie, e você escolhe a que é a sua. Vem aqui, escolhe, eu vou botar uma qualquer aqui, e depois de selecionado o produto, você vai falar que o seu é o sonar platino ou profissional, tanto faz. E aperta aqui e ele vai ir para uma outra página, ao qual ele mostra, clicando aqui, como é que você faz o passo a passo dessa configuração. Vê como é fácil? Então eu creio que não há, inclusive aqui, se fosse a Valkyrie, ele já manda atualizar aqui o drive, já leva direto para o site para você atualizar o drive, entre outras coisas. Então, é muito simples, não tenho muito mais o que falar, foi só uma dica muito rápida. Agradeço a você pela sua presença, meu irmão e minha irmã do áudio. Lhe aguardo aqui para o próximo módulo, querendo Deus. Um forte abraço e fiquem com Deus.